Então, a Luciana vai falar para nós sobre paroxonases. Obrigado. Fique à vontade. Você prefere isso? Sim, é melhor para a gravação. Tá. Todo mundo me ouve bem assim? Tá bom. Bom dia para vocês, meu nome é Luciana, como o Cristiano já adiantou, obrigada. Eu trabalho no Laboratório de Genética e Hematologia Molecular, que é o LIM 31, da Faculdade de Medicina da USP, e a gente vai conversar um pouquinho sobre uma família de enzimas chamada paroxonase. Antes de falar da paroxonase, a gente vai falar um pouquinho de peroxidação lipídica, né? Tapel, nos anos 50, definiu a peroxidação lipídica como a deterioração oxidativa de lípidos poliinsaturados, né? E no final dos anos 50, houve um grande interesse na peroxidação lipídica pela sua relevância em sistemas biológicos. A gente sabe que a peroxidação lipídica pode acontecer em alimentos, em outras tantas situações, mas o foco aqui seria os sistemas biológicos, né? Os alvos da peroxidação lipídica normalmente seriam membranas e organelas celulares, por quê? Pelo conteúdo de lípidos e de proteínas, né? E a gente sabe que o colesterol dessas estruturas é oxidado durante o processo de peroxidação lipídica. E com isso, sabe-se também que a gente tem uma grande geração de produtos citotóxicos. Bom, aqui a balancinha é só para a gente lembrar que no estresse oxidativo, né, no balanço pró e antioxidante do organismo, quando esse balanço pende para a pró-oxidação, a gente vai ter uma injúria, um dano oxidativo, né, no tecido, naquela situação. Por outro lado, se você tem baixos níveis de pró-oxidação, baixos níveis de estresse oxidativo, isso pode ser benéfico para o organismo também, porque aumentaria uma capacidade de defesa do organismo, uma vez que promoveria uma resposta adaptativa dele. Tá? Bom, então nós vamos começar agora a falar das paroxonases, tá? São 3 genes, é uma família multigênio, onde você tem paroxonase 1, 2 e 3, o pointer trap, mas tudo bem. Paroxonase 1, 2 e 3, que é uma família de genes que tem muita homologia, tanto entre si quanto entre espécies de mamíferos, por exemplo. Tá? A identidade de aminoácidos entre os genes é na ordem de 60%, nucleotídeos 70%. E quando você compara entre espécies de mamíferos, né, essa homologia vai para 70% até 90%, 91%. Então são genes bastante parecidos que codificam enzimas semelhantes com algumas funções partilhadas, né? Os genes da paroxonase se localizam no cromossomo 7 de humanos e no cromossomo 6 de ratos. O que mais? Bom, a gente sabe que os genes da paroxonase têm 9 exons, 8 introns, né? E acredita-se que a evolução, o precursor das enzimas tenha sido paroxonase 2, né, do gene paroxonase 2, seguido de paroxonase 3 e por fim paroxonase 1. Está em negrito porque a paroxonase 1 foi a primeira a ser descoberta e é a mais estudada, a mais conhecida. Né? Os estudos sobre paroxonase 2 e 3 são recentes e muito pouco se conhece sobre elas ainda. Sabe-se que, de modo geral, as enzimas paroxonase, elas têm propriedades antioxidativas e antiateroscleróticas, né? E atuam principalmente na circulação sanguínea, que é o caso da 1 e da 3, mas também em tecidos, que seria a paroxonase 2. Elas podem ser moduladas por fatores nutricionais, por hábitos, por fatores farmacológicos, por eventos fisiopatológicos, como, por exemplo, inflamação e estresse oxidativo. Aqui só algumas funções das paroxonases em relação a alguns órgãos da gente. No cérebro, alguns polimorfismos de paroxonase 1 estão relacionados a doenças como Alzheimer e Parkinson. Né? No caso da circulação sanguínea, as enzimas são transportadas junto da HDL na circulação e elas têm uma ação anti-inflamatória, antioxidante e antiaterogênica bastante importante. Em relação a pulmões, por exemplo, também há um controle bacteriano. Na parte de tecido adiposo também há uma regulação da adiposidade.
O fígado, que é onde a paroxonase 1 e a 3 são sintetizadas majoritariamente, também você tem a capacidade, esse aumento da capacidade antioxidativa e anti-inflamatória, e tem também uma ação importante na detoxificação de alguns compostos organofosfatos, que a gente vai falar aqui um pouquinho também. Tá? E no intestino também ajuda a diminuir a inflamação nesse tecido. Bom, sobre a paroxonase 2 agora então. A gente sabe que o sítio primário dela seria a membrana plasmática e ela é expressa em diversos tecidos, tá? Ovário, intestino, fígado, coração, pulmões, cérebro. Ela tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, mas essa ação é intracelular, é dentro das células e é uma ação antioxidante, anti-inflamatória localizada. Por exemplo, em células vasculares. Sabe-se que ela é apresentada numa isoforma glicosilada de 40 a 43 kDa, que ela consegue proteger contra o acúmulo de triglicérides e também consegue proteger contra o acúmulo de estresse oxidativo em macrófagos. Ajuda a manter a homeostase intestinal, né, esse balanço pró-antioxidante e pró-anti-inflamatório também. E existem alguns polimorfismos no gene da paroxonase 2 que estão relacionados com algumas doenças, como diabetes tipo 2 e doença inflamatória intestinal, entre outras. A regulação da expressão da paroxonase 2 numa situação de inflamação e de estresse oxidativo, a gente sabe que ela é modulada por essa situação. Então, no caso de situações pró-oxidantes, experimentos onde você promove uma situação pró-oxidante, há aumento da massa da proteína e aumento da atividade da enzima também. Esse outro experimento em células de leucemia mieloide aguda, utilizaram essas células THP1 e observaram que durante a diferenciação dessas células THP1 em macrófagos, tem aumento da produção de ânion superóxido e aumento da expressão da atividade de paroxonase 2. Né? Experimentos com camundongos nocaute, que você suprima, né, o gene da paroxonase 2 ou da paroxonase 1, você percebe claramente que a perda da função de proteção contra a oxidação. Tá? Em relação aos polimorfismos da paroxonase 2, tem dois principais que são os mais estudados, que seria um na posição 311 do gene, onde você tem a troca de uma cisteína por uma serina, né? E os portadores da forma serina-serina teriam um maior risco de doença coronariana, segundo alguns autores. Isso não é consenso, mas segundo alguns autores, esse risco seria aumentado. Por sua vez, quem tem a forma cisteína-cisteína teria uma maior propensão a ter complicações vasculares em diabetes tipo 2. Agora, outros autores ainda defendem a associação de polimorfismos entre dois genes, no gene da paroxonase 2 e no gene da paroxonase 1. Tá? Então, quando você tem a forma serina associada... quando você tem a forma serina na posição 311 associada à isoforma E, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, na posição 9,2 do gene da 1, né? Ou quando você tem essa outra associação de genótipo, que são dois polimorfismos na paroxonase 1 associado à serina na posição 311, isso estaria fortemente relacionado com maior risco para doença coronariana. Tá? O segundo polimorfismo na posição 148 do gene da paroxonase 2 ocorre pela troca de uma alanina por uma glicina e estaria relacionado ao controle, uma maior dificuldade no controle da glicemia em diabetes tipo 2 quando você tem a forma glicina-glicina. Em relação à paroxonase 3, a paroxonase 3 também a gente conhece muito pouco dela. Teve um boom, assim, uma maior quantidade de informações a partir de 2000, quando o Draganov conseguiu purificar a paroxonase 3 de coelhos. Né? Sabe-se hoje que ela é similar à paroxonase 1 quanto à expressão, que o sítio primário dela é o fígado, né? E também função, porque também tem uma função antioxidativa. Né? Ela também circula na HDL, ligada na HDL plasmática, assim como a paroxonase 1. Ela não tem duas atividades que são bastante claras e bastante particulares da paroxonase 1, seria a organofosfatase e a atividade aliosterase.
Por sua vez, ela tem uma atividade de quebrar lactonas muito mais eficaz que a paroxonase 1, cerca assim, de 100 vezes mais eficaz do que a paroxonase 1, apesar da paroxonase 1 estar mais abundante no plasma do que a paroxonase 3. O substrato natural dessa enzima ainda é desconhecido, tá? E sabe-se também que, diferentemente de paroxonase 1 e 2, ela age sobre espirulactonas e lovastatina também. Então tem uma ação importante em lípides. Esse trabalho da Sangueira é um trabalho de 2008, né, onde ela afirma, ela conseguiu encontrar uma variação genética, são 2 SNPs, né, aquele polimorfismo de um único nucleotídeo, né, 2 SNPs em paroxonase 3 que que influenciariam a atividade da paroxonase 1. Né? Por que acredita-se que, como as 3 enzimas são bastante similares, os 3 genes bastante similares, com propriedades, algumas propriedades compartilhadas, né? Esse SNP na paroxonase 3 conseguiria responder por uma alteração de até 2% na atividade da paroxonase 1 e esse outro aqui 1%. Tá? É pouco, mas mostra a relação entre as enzimas. SNP é o polimorfismo de um único nucleotídeo, é a troca de um único nucleotídeo quando você tem a sequência de DNA. Né? Vocês vão perguntando também, por favor. E essa influência sobre a paroxonase 1, desses SNPs na glucogenina 3, ela independe de genótipos da paroxonase 1 que a gente conhecidamente sabe que afetam a atividade da enzima. Bom, finalmente a gente vai começar a falar da paroxonase 1, que, como eu disse para vocês, é a mais conhecida e a mais estudada. Né? Sabe-se que ela é uma esterase dependente de cálcio, que é apresentada na forma de uma glicoproteína de 43 a 45 kDa. Ela está presente no soro, né, circula no plasma ligada à HDL. Ela é expressa pelo fígado e quando ela circula na HDL, ela tem que estar fortemente ancorada à ApoA1 presente na HDL. Tá? Inclusive, quando você vai fazer experimento, quando você tem que purificar a paroxonase 1, é bastante difícil de quebrar essa ligação, de você conseguir separar a paroxonase 1, HDL e a APO. Da APO, né, no caso. Sabe-se que a HDL3 é a subfração de HDL que contém a maior atividade de paroxonase 1. E o histórico da enzima, inicialmente ela foi descoberta por um papel importante em análises toxicológicas, né? Em 1946, Adnan Mazur descreveu uma enzima que ele encontrou em tecido animal, que ele percebia que hidrolisava compostos organofosfatos. Né? Aí, em 1953, o Aldrich descobriu que esta enzima, na verdade, eram 2 esterases que ele nomeou como A e B, né? Conforme as suas interações também com esses compostos organofosfatos. Hoje a gente sabe que são 2 isoformas de uma mesma enzima e que isso é causado por um polimorfismo, que é na posição 9 e 2, que a gente vai falar já já. Então você tem 2 isoformas, a Q e a R, que corresponderiam a A e B. Né? Se vocês pegarem trabalhos sobre paroxonase, você vai encontrar autores que falam tanto de esterases A e B como QR. O nome paroxonase deriva da toxicologia, porque foi onde ela foi inicialmente descoberta, né? E deriva de paroxon. Paroxon é um metabólito do paratión. O paratión é um inseticida que é amplamente utilizado em lavoura, né? A gente sabe que mamíferos possuem atividade paroxonase, né? Confunde um pouco porque o nome da enzima é paroxonase e a atividade de hidrólise do paraoxon também é paroxonase, tá? Mas aqui a gente sabe que a atividade paraoxonase da APO1 é presente em mamíferos, mas que pássaros, peixes e insetos têm pouca ou nenhuma atividade da enzima, tá? Sabe-se então que ela é expressa no fígado, que age ligada à HDL plasmática, como a gente já comentou. Eu sei que é descrito que mais de 90% dela circula ligada à HDL plasmática e é nessa situação que ela consegue funcionar. Uma vez que ela não esteja ligada à APO1 da HDL, ela não funciona. Tá? Você tem cerca de 5% da paroxonase presente em outras lipoproteínas, como a VLDL, menos ainda em quilomicrons e uma quantidade ainda menor livre no plasma. Né? Mas para ela estar funcionante, ela tem que estar ligada à HDL. Né?
Uma vez que você esteja alimentado, essa distribuição da quantidade de paroxonase altera também nas lipoproteínas, né? A estrutura da paroxonase é uma cristalografia de uma variante de paroxonase 1. Sabe-se hoje que ela é formada por 6 lâminas em formato de hélice, né? E que ela tem dois íons cálcio, né? Muito importantes dentro da sua estrutura. São dois íons cálcio muito internalizados, né? Um deles seria relacionado ao sítio ativo da enzima e o outro estaria relacionado ao fio cálcio estrutural, para manter a conformação da proteína da paroxonase, né? Esse aqui, o verdinho, seria o cálcio relacionado ao sítio ativo da enzima. Sabe-se que o sítio ativo dela é bastante internalizado, bastante hidrofóbico, né? E que ela seria uma enzima promíscua. E quando a gente fala de atividade alisterase e organofosfatase, como a gente comentou lá atrás, não são substratos fisiológicos. Né? Bom, então a gente sabe que uma vez ligada à HDL, ela electrolisa ligações OP em diversos substratos. Organofosfatos, gases nervosos, como sarin e soman, fosfolípidos oxidados, lactonas, peróxidos que estejam ligados ou não a lipoproteínas. Isso tem uma grande importância, por exemplo, como a gente disse que o início dela foi em análises toxicológicas, né? Em ataques terroristas e em guerras. Por exemplo, a paroxonase em si se encontra bastante trabalho sobre ela relacionados a ataques terroristas como o metrô de Tóquio, onde foram usados esses gases sarin e soman, e algumas pessoas tiveram um quadro de neurotoxicidade maior que outras, né? E em guerras também, como a guerra do Golfo, né? E também uma importância nesse uso de inseticidas organofosforados, como por exemplo cloríferos ou somo de azoção. Esses não são os substratos fisiológicos da paroxonase, a gente usa o de azoção circulante, né? E a partir de 1991, com o grupo do magnésio, houve um interesse maior saindo da toxicologia, né, e entrando para a parte de sistemas de metabolismo lipídico, porque descobriu-se que a paroxonase não poderia prevenir o acúmulo de lipoperóxidos na LDL, correlacionando assim, dando importância para a paroxonase com o risco da doença cardiovascular, né? A gente sabe que o depósito de LDL oxidada, que é captado pelos macrófagos, né, e vai formando aquelas células escamosas de forma placa aterosclerótica, é o processo inicial de aterogênese que está relacionado com uma série de doenças, né? Bom, aqui a HDL é um conceito boazinho. Em algumas situações a gente sabe que ela pode ser pró-inflamatória também, né? Mas a HDL pode ser antioxidante, anti-aterogênica e até anticarcinogênica também. Ela previne a geração de enzimática e não enzimática de espécies reativas de oxigênio. É um importante preditor negativo para eventos cardiovasculares e tem um grande potencial antioxidante graças à sua composição. Tanto as APOs que estão presentes no conteúdo da HDL, como também uma série de enzimas que fazem parte dele. E essas enzimas conferem esse papel antioxidante. Aqui é só um exemplo das proteínas que estão presentes na HDL e que podem participar de diversas funções, seja como inibidor de proteinase, seja numa resposta inflamatória de fase aguda, na regulação do sistema complemento e no metabolismo lipídico, olha, a paroxonase 3, a paroxonase 1, a APA1, entre outras, né? Você tem a LCAT, né? Acetiltransferase, tem o fator ativador de plaquetas, acetilhidrolase, glutationa peroxidase, são várias as enzimas que estão contidas dentro da molécula de HDL e conferem esse papel antioxidante a ela. Tá? Em relação aos substratos da paroxonase 1, a gente já falou dos organofosfatos, como por exemplo o paroxon, né? Os arioésteres também, como o perfil acetato. Essas são as duas maneiras mais usadas para se determinar a atividade da enzima paroxonase 1, né? Apesar de não serem substratos fisiológicos. São atividades promíscuas da enzima e são pouco afetadas pela ligação da HDL. Né? Algumas, como por exemplo a atividade paroxonase, é genótipo dependente. Sabe-se que as lactonas seriam a função primária, aparentemente as lactonas seriam também, como na paroxonase 3, a função primária, a quebra das lactonas seria a função primária das paroxonases.
porque isso tem uma ação específica em inflamação e também na antioxidação, tá? Sabe-se que existem metabólitos oxidados de ácidos graxos poliinsaturados que têm estrutura semelhante às lactones, né? Então, por isso, acredita-se que seja essa a função original da paroxonase 1. E essa ação da paroxonase 1 depende da ligação dela à HDL, né? Também consegue quebrar o homocistina antilactona e peróxido de hidrogênio, como a gente já disse, ligados ou não a lipoproteínas, né? Uma vez que ela esteja ligada, então, à HDL, ela consegue diminuir a oxidação da LDL e da HDL. Se a HDL estiver oxidada, a paroxonase é inativada, ela deixa de funcionar. Então, ela tem que evitar a oxidação da LDL, mas da HDL também, né, do conteúdo lipídico das lipoproteínas. Promove a quebra de lípidos oxidados na LDL oxidada, consegue diminuir a captação dessa LDL oxidada pelos macrófagos. Isso a gente falou agora há pouco. Com isso, diminui a captação dessa LDL oxidada pelos macrófagos e a formação das células escumosas e da placa aterosclerótica, né? Consegue aumentar o efluxo de colesterol da célula, saída de colesterol da célula, aumenta também a produção de isofosfatidilcolina, que diminui a síntese de colesterol dos macrófagos, tá? Então, conferindo aqui, a gente vê por aqui o papel antioxidativo importante da enzima, né? Bom, a atividade da enzima paroxonase 1 não difere entre os sexos, homem ou mulher, né? Alterações podem depender de polimorfismos, mas também dependem de condições fisiológicas, patológicas, hábitos de dieta, estilo de vida. A atividade é constante, costuma ser constante a partir do primeiro ano de vida e fica constante pela vida toda, né? Você tem, entretanto, uma variação até 40 vezes entre as populações, né? Você tem uma variação grande, não intra-indivíduo, mas inter-indivíduos, né? Numa mesma população, você pode ter variação genótica independente do estilo de vida, por hábitos, e de uma população para outra também. A frequência gênica da paroxonase pode variar conforme a etnia e influencia a atividade da enzima. Tá tudo bem até aqui? Bom, aqui só para a gente listar alguns trabalhos, né, algumas coisas que a gente já sabe sobre a influência de hábitos sobre a atividade da paroxonase 1, né? A gente sabe que aumentam a atividade da enzima, exercício físico, a ingestão de vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina C, vitamina E, a ingestão moderada de álcool, né, que promoveria um aumento em torno de 20% da enzima, moderada de álcool. A ingestão de vinho tinto, de romã e polifenóis também pela capacidade antioxidante. Pistache, abacate, açaí, tâmaras, o uso, a adoção de dieta mediterrânea e ingestão de azeite também. O contrário, no experimento que fizeram com óleo usado, né, com óleo foi usado para fritura várias vezes, o efeito foi o contrário, baixou bastante a atividade da enzima. Então eu brinco com o pessoal que a gente gosta de pastel de feira, mas cuidado que ele abaixa a atividade da paroxonase, tá? Bom, algumas situações que podem reduzir a atividade da enzima seria o uso de tabaco. Esse trabalho fala em vegetarianos, né, que apesar da ingestão de vegetais, fibras solúveis e beta-caroteno, seriam coisas saudáveis, né, em vegetarianos foi encontrada uma menor atividade da enzima também, né? Por isso que eu coloco as interrogações aqui, né, foi surpreendente, né? A ingestão de álcool, né, também diminui a atividade da enzima, uma ingestão já maiores quantidades de álcool, né, porque isso também estaria relacionado a um desequilíbrio hepático, e a enzima é sintetizada pelo fígado, né? Trabalhadores da área de radiologia também são expostos à radiação ionizante, né, por um período maior de 5 anos, também apresentam atividade da enzima diminuindo. E algumas doenças, como infarto, doença coronariana, doença renal, AVC, doenças inflamatórias, ou doenças reumatológicas, também a gente sabe que a atividade da enzima está diminuindo. Em relação aos polimorfismos da paroxonase 1, né, eu comentei com vocês que tem alguns que são mais estudados. A gente sabe que existem mais de 160 polimorfismos relatados dessa enzima,
nesse gene, desculpa, mas na posição 192, onde se tem a troca de um nucleotídeo A por um G, nessa posição do G, que promove a troca de aminoácidos de glutamina por arginina, é o polimorfismo mais estudado e mais relacionado com alterações na atividade dela. Os portadores da forma glutamina-glutamina são os que a gente denomina como isoforma Q. Naquele slide inicial a gente falava das esterases A e B e das isoformas Q e S, né? Então os portadores da forma glutamina seriam a isoforma Q e os portadores da arginina a isoforma L. E a gente sabe que esse polimorfismo altera a afinidade da enzima pelos seus substratos de uma maneira genótica dependente. Aos indivíduos que têm a forma R, é relatada uma menor proteção contra a oxidação da LDL, né? E por isso um risco maior de doença coronariana. E os portadores da forma Q teriam uma maior proteção da LDL contra a oxidação. Quando a gente fala, dentro de outra forma mais comumente usada para a de atividade da enzima é a hidrólise do paroxon, a gente observa o inverso. A isoforma R hidrolisa mais o paroxon do que a isoforma Q. Tá? Então isso em toxicologia seria uma vantagem, né? Em metabolismo lipídico não. E o polimorfismo na posição 55 também afeta a atividade da enzima, uma menor ação do que comparada à forma 92. Os portadores da forma metionina, eles teriam uma menor atividade e uma menor concentração da enzima, né? E estaria relacionado ao aumento da concentração de colesterol plasmático. Também o aumento da concentração de LDL e da ApoB, que contida aqui. E isso estaria relacionado também com maior risco para infarto e para aterosclerose. Bom, o alelo R, a isoforma R do polimorfismo 92, ele seria mais frequente em regiões da África Central, em aborígenes e regiões isoladas. E o alelo Q seria mais presente também em regiões temperadas da Europa e da América do Norte, só para a gente ter uma noção. Em relação à inflamação, paroxonase e HDL, a gente sabe que durante a resposta inflamatória de fase aguda, a gente tem aumento de alguns marcadores de inflamação, como a proteína C reativa, a proteína amiloide sérica A e a proteína criostática de monócitos, que é a MCP1. Aqui são 3 experimentos que a gente só coloquei para a gente comentar, 2 em animais e esse daqui em humanos. Então aqui seria coelhos que foram submetidos a uma dieta com óleo de croton, que é um óleo que é altamente irritante, né? Então causa um processo inflamatório bastante importante. E camundongos inoculados com vírus influenza e a lipoproteína de humanos, antes e depois de cirurgia cardíaca. Nessas 3 situações, nesses 3 trabalhos, né, foi observada uma diminuição da expressão e da atividade da paroxonase 1 nessa situação inflamatória e aumento da interleucina 6 e da proteína amiloide sérica A. Então a paroxonase 1 estaria diminuída quando você tem uma situação inflamatória também importante. E isso também estaria relacionado, como a gente fala, né? A inflamação, infecção, oxidação são processos que levam à aterosclerose. Atividade de paroxonase 1 e medicamentos, né? O que se sabe de medicamentos hipolipemiantes. Então, por exemplo, estatina, simvastatina e atorvastatina, a gente sabe que aumenta a atividade da paroxonase 1. Lembrando que ela está ligada à HDL, né? Os PPAR são receptores ativados proliferadores de peroxisomas. Esses são receptores nucleares, eles vão agir como fatores de transcrição e conseguem regular a expressão de alguns genes. Eles são importantes em situações como diferenciação celular, metabolismo lipídico, metabolismo de proteínas, tumorigênese também. E eles também são afetados por medicamentos que são agonistas deles, né? Agonistas de PPAR. No caso, a rosiglitazone, que isso daqui foi um trabalho com HIV, foi observado uma redução dos peróxidos plasmáticos e um aumento da atividade da paroxonase nesse grupo de pacientes e em diabéticos tipo 2, né? O uso de fenofibratos, que também são drogas que são empregadas para se alterar, para se diminuir para agir no metabolismo lipídico, né, são drogas hipolipemiantes,
podem ter aumentado ou diminuído a atividade da enzima, mas isso varia conforme o estudo, o desenho do estudo também, né? A aspirina, que é uma droga amplamente usada pela ação anti-inflamatória e antioxidante conhecida que ela tem, também aumenta a atividade da enzima em pacientes com doença coronariana. Essas outras drogas também, que agem em metabolismo lipídico, propofol, orlistat e ezetimibe, também aumentariam a paroxonase 1. Então aqui eu coloquei essa frase só para a gente, né, fechar. Que aquilo que melhoraria a HDL, consequentemente melhoraria também a paroxonase. Você está aumentando a HDL, evitando a oxidação da HDL, você vai ter uma melhoração da paroxonase 1 também, né? Durante o processo infeccioso, a gente fala um pouquinho de oxidação, de inflamação, e aí a gente fala um pouquinho agora de infecção. No processo infeccioso per se, seja ele por vírus, por bactérias, por parasita, né, você tem uma redução do colesterol plasmático com aumento de VLDL, aumento de triglicerídeos, né? E você tem isso provavelmente com uma menor ação das lipases lipoproteicas, lipase hepática e uma maior síntese de lípidos pelo fígado, né? A gente sabe também que pelo conteúdo das lipoproteínas elas podem alterar o curso da infecção também, né? LDL, HDL, a gente sabe que elas podem estar atuando no processo de oxidação e no processo de infecção. A HDL a gente já comentou que ela tem esse sistema antioxidante pelas enzimas que estão contidas dentro dela, como a paroxonase, a glutatina peroxidase, a própria apolipoproteína 1, né? Então a gente sabe, por exemplo, no caso do HIV, que se você tem concentrações maiores de HDL no plasma, isso estaria relacionado com uma maior dificuldade do vírus em conseguir replicar, né? Isso vale para o HIV e vale para o herpes simples também. E aqui eu coloquei a HPV-17 para lembrar de falar para vocês de um trabalho que existe de um grupo espanhol, onde eles conseguiram perceber que existe uma sequência de cerca de 50 nucleotídeos entre a proteína de matriz do HIV, que é a HPV-17, e a APA1, que são semelhantes. Então, sabe-se que existe uma competição entre essas duas estruturas, né, o vírus e o HPV-17 e a APA1, e isso atrapalha a replicação e a maturação e o assentamento do vírus também. Então, se você tem uma quantidade de HDL mais alta no organismo, também é benéfico nessa situação. Bom, a gente sabe ainda que a HDL consegue atuar sobre as citocinas inflamatórias, ela consegue aumentar a interleucina 2, consegue diminuir a expressão de moléculas de expressão como VCAM1 e CAM1 e E-selectina. E, como a gente já falou também, modula o fluxo de colesterol e o metabolismo lipídico das células, né? Em relação ao HIV especificamente, agora a gente vai falar um pouquinho mais disso, a gente sabe que a infecção por si promove aumento de triglicéridos, de colesterol total e da LDL. E a gente fala também do aumento da LDL de fenótipo B, que é a LDL mais oxidável. Diminuição da HDL, uma redução das quantidades de APA1 e ApoB. Então, se está diminuindo a HDL e diminuindo a APA1, a gente espera-se que diminua também a ação da paroxonase, né? Diminui a capacidade antioxidante total do organismo, aumenta derivados oxidados da LDL e promove disfunção endotelial e injúria. Isso só o processo infeccioso pelo HIV. Aí quando você junta a terapia antirretroviral, que a gente sabe que trouxe uma melhora na qualidade de vida, uma diminuição da morbidade, da mortalidade, mas ela também tem os seus efeitos colaterais, né? Então você sabe, é conhecido que a terapia antirretroviral está bastante relacionada com desordens metabólicas. É observada a hiperlipidemia nesses pacientes, com aumento de triglicéridos e colesterol, tanto pela infecção quanto pelo uso da medicação. Lipodistrofia, onde a gordura começa a se depositar em lugares diferentes do corpo, né? A resistência à insulina, diabetes mellitus, disfunção de endotélio e aumento então do risco de aterogênese e risco cardiovascular também. Aqui eu vou falar um pouquinho de um estudo que a gente fez com 561 indivíduos, onde nós dividimos com 3 grupos, né? Um grupo chamado pacientes, que veio da casa da AIDS,
um grupo de portadores de HIV. A gente chama de portadores de HIV, que foram indivíduos que foram selecionados no banco de sangue. Eles foram identificados como HIV positivo quando da doação de sangue. Então, eles não sabiam que eles eram infectados, não estavam tratados ainda, né? Eram virgens de tratamento e recém-infectados. E o grupo de saudáveis, que foi composto por doadores de sangue. Aqui a gente tem um viés que esses pacientes e esses portadores estavam em jejum quando da coleta de amostras. E os indivíduos saudáveis não, porque é condição para doação de sangue que eles estejam alimentados, né? Então optou-se para colher pela manhã, onde a gente imagina que o café da manhã do brasileiro seja um pouco mais leve do que o almoço, né? Bom, foi feita desses pacientes determinação do perfil lipídico, da atividade da paroxonase, no caso aqui a gente fez a hidrólise do paroxon, analisados esses polimorfismos que a gente conversou. No grupo de pacientes, a gente tinha também a contagem de linfócitos CD4 positivo e da carga viral. Nesse grupo de recém-infectados, a gente não tinha isso, eles ainda iam ser agendados em ambulatório e era outro grupo, enfim, né? Essa amostra foi colhida quando no momento diagnóstico da infecção, né? Foi feito TIVARS nesses grupos também para a gente ter um indicador da peroxidação lipídica. E aqui a gente vê que em relação à HDL plasmática desses indivíduos, a gente vê que os pacientes tiveram uma HDL mais alta do que o grupo de recém-infectados e saudáveis. Quando eu falo grupo de pacientes, é um grupo que é acompanhado na casa da AIDS, que já está passando por diversos regimes de terapia antirretroviral, né? E aqui nesse caso a gente observou uma HDL mais alta do que nos outros grupos. Isso pode estar associado ao uso de drogas hipertemiantes também, ou pela condição que a gente comentou, que os doadores não estariam em jejum, né? E aí você tem uma alteração na distribuição de líquidos. Em relação a LDL e colesterol, não teve diferença entre os três grupos. E o grupo de pacientes também tinha triglicéridos aumentado em relação ao grupo de portadores de HIV, o grupo recém-infectado e os saudáveis. Bom, sabe-se que o HIV, a gente conhece, né, que é relatada a dislipidemia com aumento de colesterol total, aumento de triglicerídeos, com ou sem o uso da terapia antirretroviral. Nesses pacientes, a gente observou o colesterol total dentro do desejável e os triglicérides dentro do desejável para os recém-infectados e saudáveis. E os pacientes, esses triglicérides estavam limítrofe, né? Ainda dentro do desejável, mas limítrofe. E a VLDL e a HDL estavam dentro dos valores estipulados. Os grupos recém-infectados apresentou valores mais baixos para colesterol total, LDL e triglicerídeos. Acredita-se que a hipótese que a gente coloca aqui é que seja um tempo mais recente de infecção, né? E também sem uso de terapia antirretroviral, então o estrago ainda estaria sendo menor. Em relação à frequência alélica e à frequência de genótipos daquele polimorfismo na posição 192, onde você tem as duas isoformas Q e R, né? Os grupos não diferiram quanto à distribuição de alelos e nem quanto à distribuição de genótipos, tá? O genótipo QQ, ele é do heterozigoto QR e o RR, né? E nem quanto à distribuição de alelos também. O alelo Q sendo mais presente do que o alelo R. Em relação ao segundo polimorfismo na posição 55 do gene da paroxonase 1, né, a gente observou o alelo M com uma distribuição diferente nos pacientes, nos infectados e nos saudáveis. Isso é um achado, né? Não está relacionado à ocorrência de HIV, claro. E em relação à frequência de genótipos também. Essas distribuições alélicas que a gente encontrou nesse estudo em brasileiros, porque a gente tem muito pouco estudo em brasileiro, acho que só tem mais um ou dois agora, um deles só com atividade da enzima e o outro também com genótipo. Nesse estudo, então, a gente encontrou uma maior frequência do alelo Q, no 92Q, e do 55L no gene da paroxonase 1. Essas distribuições foram semelhantes a trabalhos que a gente encontrou na Itália Central, Turquia, no trabalho com brasileiros também, que é o grupo do Sul, do Rio Grande do Sul,
E no caso do polimorfismo na posição 55, Holanda, Turquia, Chile e Brasil também. A atividade basal da paroxonase 1, então a hidrólise pelo padrão do paroxon, ela não teve diferença entre os grupos, tá? E a atividade da paroxonase 1 em relação aos genótipos 192 e 55, que a gente sabe que sabidamente afetam a atividade da enzima, né? Observou-se também concordando com a literatura, né? Eu disse para vocês que quem tem isoforma Q tem uma maior proteção contra a oxidação, né? E quem tem isoforma R tem uma vantagem em toxicologia porque consegue hidrolisar mais rapidamente o paroxon, né? O organofosfato. Então, em relação à atividade da paroxonase, a relação foi RR hidrolisando mais do que o heterozigoto e mais do que a isoforma Q. Da mesma forma que procura o polimorfismo na posição 55. Né? Quem tem a leucina, heterozigotos, e a forma metionina tendo uma menor atividade da enzima. Tudo bem? Aqui no grupo de saudáveis, só para a gente observar, isso aqui foi uma distribuição no grupo de saudáveis, onde os RRs tiveram a atividade paroxonase semelhante aos heterozigotos, tá? Acontecendo a mesma coisa também para o polimorfismo na posição 55, tá? A atividade da paroxonase 1 nesses grupos que foram avaliados, nesse grupo de indivíduos, variou de 20 a 551 unidades por litro entre os indivíduos. Não sei se vocês lembram lá atrás que eu disse que tem uma variação que não há variação intra-indivíduo, mas há uma variação inter-indivíduo bastante grande, né? Então fica até difícil de você conseguir colocar um valor normal, né? Você tem uma variação de 20 a 551. Esse 20 com certeza ele tem isoforma Q, e esse 551 com certeza tem isoforma R, né? Lembrando que a hidrólise do paroxon, que é o método que a gente usa para medir a atividade da enzima. A mediana da atividade no grupo de pacientes foi 123 unidades por litro e 107 nos saudáveis, né? Os alelos, como já era esperado, os alelos do 92R e 55R tiveram maior atividade enzimática, né? Isso aqui do status da paroxonase 1 é que, como você tem uma grande e estável variabilidade entre os indivíduos, recomenda-se que você sempre associe nos trabalhos a fazer o genótipo e pelo menos duas atividades da enzima, pelo menos a atividade paroxonase ou ainda a paroxonase e uma outra atividade como a quebra de ésteres. Lembrando que a gente sabe que condições fisiológicas e patológicas podem influenciar a atividade da enzima, como por exemplo no caso do HIV, onde a gente vê que a atividade pode ser diminuída e a concentração aumentada, nesse estudo aqui. Bom, na paroxonase 2 a gente avaliou os polimorfismos na posição 311 e 148, né? Onde você teve uma distribuição de pacientes saudáveis diferente do portador de HIV, provavelmente porque o N era pequeno, né? Porque não houve diferença na distribuição de genótipos. A frequência alérica, que também não houve diferença no polimorfismo na posição 48, não houve diferença nem na distribuição de alelos, nem na distribuição de genótipos. A distribuição dos alelos dos polimorfismos da paroxonase 2, nesse estudo, né? A gente observou uma maior frequência do alelo S na posição 311 e do A no 48, distribuição semelhante também com trabalhos realizados na Holanda, China, Chile brasileiros e também chilenos, chineses, Brasil também, desculpa. O padrão de distribuição de alelos no geral então, não foi alterado, apesar da gente ter observado uma distribuição de genótipos nessa população. Em relação ao TIVARS, a gente observou que os pacientes e os portadores de HIV, ou seja, os infectados, né, tiveram o TIVARS mais alto do que os controles. Né? O TIVARS, apesar de ele ser inespecífico, ele é um indicador de peroxidação lipídica também, né, de peroxidação. A gente sabe que não é só lípidos que vai estar sendo oxidado nesse meio, né, mas seria um indicador. A atividade da enzima, quando observada, né, em relação à contagem de linfócitos CD4, a gente observou que apesar dela não ter diferença entre os três tipos de indivíduos
indivíduos, né, infectados, recém-infectados e saudáveis, a gente observou que aqueles indivíduos infectados que tinham uma maior contagem de CD4, de célula CD4 positiva, ou seja, estavam numa condição imune melhor, né, esses indivíduos também tinham uma maior atividade da paroxonase 1. O TBARS não teve diferença em relação aos genótipos da paroxonase. E o que a gente observou então? O CD4, a célula CD4 positiva não teve correlação com TBARS e com genótipos, né? Teve relação sim com a atividade. A gente vendo que quem tinha a célula CD4 acima de 500 células por milímetro cúbico tinha uma melhor atividade da enzima. O TBARS, ele mostrou, isso que a gente já comentou também, uma maior peroxidação lipídica nos infectados, independente de genótipo. E a gente vê, independente de genótipo, atividade da enzima, contagem de CD4 e da carga, da quantidade, né, da carga viral também. Na literatura, é relatado, no processo infeccioso pelo HIV, é relatado maior estresse oxidativo que é piorado pelo uso da terapia antirretroviral. Portanto, a condição imunológica do paciente afeta a atividade e a concentração da paroxonase 1. Os genótipos e a atividade da enzima, a gente não observou a diferença entre os saudáveis e os infectados, né? E o aumento da peroxidação lipídica no plasma dos indivíduos infectados não teve relação com o genótipo e nem com a atividade da enzima, contagem de CD4 e carga viral. Agora aqui, outros trabalhos, além desse que a gente fez aqui, há outros trabalhos que também estudaram HIV e paroxonase de 2007 para 2009, né? Esse primeiro a gente não falou. Esse daqui são medicamentos hipoglicemiantes, que é a rosimetazona e metformina, em pacientes HIV que tivessem lipodistrofia. Esses medicamentos foram avaliados em relação à paroxonase 1 pós-prandial e parece ter conferido uma maior proteção contra a aterosclerose nesses grupos de pacientes. O HIV também, em relação ao HDL e à paroxonase, também observou-se que a função da HDL, esse aqui é um estudo nacional do grupo do professor Raul Maranhão, a função da HDL é afetada nesse indivíduo também com maior risco de doença coronariana relacionado, como a gente já falou também, à inflamação e à oxidação crônicas, né? Por sua vez, o efavirenz, que é um antirretroviral, comparado com indivíduos que estavam sem regime de terapia antirretroviral, foi observado que as partículas de HDL nos indivíduos que usavam o efavirenz tinha melhor atividade antioxidante e tinha uma maior atividade da paroxonase 1 também. Aqui agora eu vou falar um pouquinho então, de imunodeficiência primária e de alguns outros trabalhos que a gente está fazendo agora no laboratório com a paroxonase. Tá? A imunodeficiência primária, a gente escolheu que são outro modelo de imunodeficiência, né, para a gente até comparar, ver como é que estaria a função da enzima, a atividade da enzima nesse outro modelo de imunodeficiência. Ela é a mais comum das imunodeficiências primárias que tem sintomatologia, né? Ela tem um diagnóstico bastante difícil de se fazer, porque os sintomas são heterogêneos. Não é bastante comum, a gente está com o ambulatório todo do lado HC, que representa a maior parte dos casos do estado de São Paulo, seriam em torno de 80 a 90 pacientes. E esses pacientes eles apresentam hipoglamaglobulinemia acentuada, uma contagem de linfócitos B de baixa anormal, e eles têm uma suscetibilidade maior a infecções bacterianas recorrentes, né? A imunodeficiência primária costuma acontecer entre a segunda e a quarta década de vida, com sintomas que vêm previamente ao diagnóstico, mas a pessoa de repente até procurar o médico, até perceber que alguma coisa está acontecendo, né? Isso já vem com essa sintomatologia. Aqui eu coloquei profissão interrogada e a ligação ao P, por quê? Porque é observado uma incidência um pouquinho maior em algumas profissões, como frentista de posto de gasolina, que está ali, tem os voláteis todos ali que está respirando. Então, frentistas de posto de gasolina, cabeleireiros que mexem com formol, por exemplo, né? Pessoas que mexem com tinta, loja de tinta, ou que são pintores, né? Também. E, enfim, e também quem usa inseticida, quem trabalha em agricultura, também com pesticidas, né? Isso não é confirmado, mas é uma observação que se faz quando você começa a observar o histórico de vida de cada um desses pacientes, né? E como é que é a terapia deles? A terapia é receber imunoglobulina todo mês, né? Você tem uma reposição de intravenosa da imunoglobulina, que
Isso você consegue diminuir as infecções severas, mas você não consegue diminuir infecções crônicas e recorrentes, por exemplo, nos sinos paranasais. E isso então está expondo esses pacientes a uma infecção crônica, né? Infecção crônica, como a gente falou até agora, inflamação crônica, infecção crônica, processo de oxidação, aterosclerose, injúria material, estresse oxidativo, né? E o que a gente observou, isso aqui são dados ainda, não vou nem mostrar os dados, estou só comentando o grupo de pacientes, mas a gente já tem alguma coisa deles e a gente está observando que eles têm uma HDL muito baixa, né? Seja por uso de droga hipericemiante, seja pelo tratamento com hidrocortisona, eles têm uma HDL, para vocês terem noção, de 8, 17, 22, né? Então a gente ainda está fazendo a parte experimental aqui, mas eu acredito que a gente vai ter alteração também na atividade benzímica ou concentração. E aqui também, só para finalizar, esse é o último, a gente também está trabalhando com paroxonase agora e linfoma não Hodgkin, porque a gente sabe também que o colesterol é importante na tumorigênese, né? A célula precisa do colesterol para o seu metabolismo, seja ela saudável, mas principalmente a célula tumoral, né? Ainda temos trabalhos em HIV, mas agora relacionados à morte celular e à apoptose e paroxonase. E uma outra situação também que é a anemia falciforme e talassemias, onde você também tem uma inflamação crônica, né? Ali você tem uma oxidação, uma hemólise, que promove uma oxidação de hemoglobina, por exemplo. Eles não costumam ter hipertrigliceridemia ou hipercolesterolemia, ao contrário, costumam ter colesterol e triglicéridos até mais baixos. Né? Mas você também expõe o indivíduo pela doença, também é exposto a uma situação pró-inflamatória crônica, né? E a gente já sabe que durante a crise de fossilização, a atividade e a expressão da paroxonase também estão diminuídas, né? Bom, obrigada. O que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Dúvidas? Fico aqui à disposição de vocês, tá? Obrigada. Dúvidas, questões? Não sei, vi rápido no começo, a HDL não tem ApoB. A gente volta aí, mas a HDL ela contém majoritariamente a ApoA1. Deixa eu encontrar. A ApoB ela está mais presente na LDL, né? Deixa eu olhar para não falar besteira para você, não teria a ApoB então, ela tem majoritariamente a ApoA1, a ApoC, a ApoB estaria presente na LDL, tá? Esses estudos principais para como funciona? Vocês conseguem ter expressar essas proteínas para essas ideias ou vocês tiram elas do Normalmente a gente é por ultracentrifugação do plasma de a gente trabalha com humanos, né? Então normalmente com ultracentrifugação de pequenas quantidades, né? Ou a gente mensura diretamente no plasma com aqueles substratos que eu falei, a feniloacetato e o paroxon, né? A hidrólise do paroxon. Como você checa se esse tipo começa a alteração genética ou material? Aí é pelo DNA, que são polimorfismos, né? Aí a gente faz extração de DNA genômico, né? E aí você faz normalmente por RFLP, alguma coisa, esses da paroxonase 3, que é um trabalho mais recente, né? A gente faz com um PCR em tempo real, né? Mas o da paroxonase 1 e 2 a gente ainda faz por RFLP. RFLP é o polimorfismo do tamanho do fragmento de restrição, ou seja, você amplifica um pedaço específico do gene onde você sabe que tem o seu polimorfismo, a sua mutação, e aí com auxílio de enzimas de restrição, né, que vão reconhecer uma determinada sequência de nucleotídeos, você tem a quebra desse fragmento amplificado e você consegue diferenciar, por esse polimorfismo do tamanho do fragmento de restrição, você consegue diferenciar o genótipo mutado, ou no caso o polimorfismo, né, os genótipos diferentes pelo tamanho do fragmento que você analisa no gel de agarose ou de poliacrilamida. Tá? Mais dúvidas?